Mateus, capítulo número 6, verso 31. Mateus 6, verso 31. Glória a Deus, momento sagrado na presença de Deus, momento que Deus vai nos dar entendimento da sua palavra. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Mateus 6, verso do número 31. Todos com a Bíblia na mão. Toda vez que vem à igreja, traga a palavra de Deus, traga a sua Bíblia. Diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Curva sua cabeça um breve minuto. Em nome de Jesus, Pai, foi lido a tua palavra. Foi lido, meu Deus, poucos versículos, Senhor, da tua palavra. E daqui nós iniciaremos, meu Deus, a tua mensagem aqui dessa noite. Dá o entendimento a todos os teus servos. Alimenta, meu Deus, as nossas almas mais uma vez. Porque viemos com fome do pão da vida e com sede da água da vida. E sabemos que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Fique conosco, nos dando esse alimento para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amados, temos aqui um ensino do Senhor Jesus sobre a igreja. Um ensino bem... Os ensinos de Cristo são simples, porém são poderosos. Os ensinos dele é poderoso e é edificante, né? Então aqui ele nos dá um ensino de como a igreja deve se comportar. Como que a igreja deve viver a sua vida diante dele. Então ele diz: não andeis inquietos. Inquieto é não ficar quieto, ele não para, ele não descansa, não fica ali ansioso pelas coisas. Então ele está dizendo: não andeis inquieto, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com o que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Então ele está falando para a igreja que os gentios da Bíblia é aquelas pessoas de hoje que não servem ao Senhor, não observam a palavra de Deus, os que não vêm à igreja, os que não reverenciam ao Senhor, não se importa com a morte de Cristo, não se importa. Esses são os gentios, os mundanos. O que bebe, o que fuma, está lá fora traficando, o que está roubando, o que está no funk, o que está na balada, o que está na prostituição, o que está no roubo. Eles são os gentios. E o Senhor Jesus está dizendo que eles procuram todas essas coisas, só não procuram Deus.
gentios querem tudo que o mundo oferece. Os gentios querem e se preocupam com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. Só que essa é uma característica do mundo. Só pensar nas coisas do mundo. Característica mundana. E Jesus deixou aqui registrado. Os gentios procuram tudo isso. Para que a gente não sejais igual os gentios. Que só lembram de Deus quando o filho pega câncer. Só lembram de Deus quando o filho vai para a cadeia. Que só lembram de Deus quando a mulher pega o marido com o outro. Os gentios são assim. Que muitas das vezes só lembram de Deus na hora do aperto, na hora da sombra da morte. Só lembram de Deus na hora que estão necessitados da sua graça. E, humanamente falando, são sempre necessitados da graça. Só que os gentios pensam que por eles alcançar aquilo que eles almejam, não precisam mais estar na igreja, não precisam estar cultuando a Deus. É muita coisa, uma vez por semana na igreja, ou duas, é demais, não precisa tudo isso. E eles pensam que muitas das vezes até o ato de vir à igreja é para Deus perdoar um pouquinho dos seus pecados. Quando ele se entende que tem muito pecado, vai às igrejas para que Deus perdoe um pouquinho dos seus pecados. Ei, isso é uma característica do mundo. Pessoas que não têm Cristo, igrejas que não têm Deus, pregadores que não conhecem o seu próprio Deus, não conhecem o Deus a quem o chamou. Então hoje nós temos um quadro de igreja gentios que não se converteram. A igreja bíblica, ela é gentios convertidos. Mas o que está acontecendo hoje é os gentios não convertidos. São gentios que ainda crêem no galho da ruda. São gentios que ainda crêem no horóscopo, ainda tem signos. São gentios que ainda não aprendeu depender de Deus. Ficam aí, muitas das vezes, culpando Deus das coisas que acontecem. Então hoje nós temos uma igreja recheada de gentios que não se converteram. No fundo, ainda crê na Aparecida do Norte. No fundo, ainda acredita que a Virgem Maria pode ajudar. Quantos gentios que se dizem cristãos estão no meio de nós, que quando ele vê a coisa ficar brava, ele procura uma benzedeira, uma bruxa. Ele procura uma macumbeira para descontar um trabalho que fizeram para ele, para descontar um trabalho que fizeram para ela. Então o Senhor Jesus, ele está dizendo que o gentio, os mundanos, filho das trevas, os filhos desse mundo, do diabo, os filhos de Adão, os filhos da corrupção, os filhos do pecado, procuram todas essas coisas. Então, Deus sabe que eles precisam comer, beber e vestir. Só que eles não buscam o que mais necessitam, que é a presença de Deus. Deus em pessoa. Então, hoje, nós temos esses gentios que não se converteram, em cima do altar pregando a palavra, com nome de bispo, com nome de pastor, com nome de missionários. Então hoje em dia nós temos pastores despreparados, consequência, igrejas despreparadas, cristãos do Paraguai são falsos, não são cristãos verdadeiros, não aprenderam a amar a Cristo, não aprenderam a levar Deus a sério. Batiza uma, batizam duas, batiza 3 vezes, batiza nas águas 4 vezes. Que brincadeira é essa que nós estamos fazendo na igreja? Há pessoas que batizam 3, 4, 5 vezes em nome do Senhor. Gentios não convertidos.
carregando o nome de igreja, carregando o nome de cristão, e muitas das vezes conseguem até subir no altar por aí e se titulam pastor, líderes, se titulam obreiros de Deus, mas de obreiro de Deus não tem nada. De obra de Deus não fazem nada. A obra de Deus se resume numa coisa: ganhar almas. Se nós não trabalhar para esse bem, é em vão tudo que nós fazemos. É em vão ter um nome de obreiro, pastor, missionário, é em vão ter qualquer título, se a gente não trabalhar para esse bem chamado ganhar almas. E ganhar almas não para o inferno, que é o que eles estão fazendo. Pensam que estão ganhando almas para Jesus. Não estão. Estão ganhando almas para Satanás, fazendo as pessoas não se converterem. Então, Jesus está ensinando aqui que os gentios, a cabeça do mundano, de uma pessoa que não é cristã, que não é lavada e remida no sangue do Cordeiro, só pensa nessas coisas. Só pensa nas coisas da terra. Só pensa no ganhar dinheiro. Só pensa no quero carro, quero moto, quero casa, quero carro, quero moto, quero casa. Só pensa nessas coisas. Isso é uma característica dos gentios. Mundano. Mundo. Pessoas que não têm comunhão com Cristo. Pessoas que não conhecem a graça de Deus. E muitas vezes elas estão levando o Evangelho de uma maneira que não era para se levar. As pessoas hoje não sabem o que é graça de Deus, falsificar a graça de Deus. Então, amados, nós temos hoje, no modo geral, a igreja evangélica do Brasil tem mais gentios não convertidos do que gentios convertidos. Às vezes eu fico pensando, qual é mais idólatra? Os crentes ou a católica? Qual que são mais as pessoas que cultuam os espíritos? Pentecostais ou centro espírita? Às vezes eu fico pensando, quem está mais adorando o diabo? Satanistas ou os cantores evangélicos? E o que está acontecendo na realidade é isso hoje aí que a gente está vendo aí. Ó. Então, num todo, os cristãos hoje não conhecem a Deus. Como é que pode? As pessoas têm mais de um ano de igreja e não conhecer Deus? Não conhecer pelo menos as características de Deus? Não sabe quem é o seu Deus? Tem informações incompletas de Deus? Precisamos, muitas das vezes, se libertar dos nossos próprios laços humanos que a gente carrega em si. Mania de se agradar. Mania de procurar justiça com o próprio nariz. O homem tem essa mania, esse defeito de querer se justificar. Se ele mesmo cria uma ideia para querer se salvar de alguma coisa. Esses laços têm que sair de nós. Quando a gente vem do mundo para cá, aprendemos que Deus é amor. Deus é lindo, Deus é amor. Coisa linda é Jesus. E é mesmo. Só que a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, fala que Deus é justiça. E sabe o que é Deus fazer justiça? Deus fazer justiça é Deus não deixar entrar no céu quem não é lavado e remido no sangue de Jesus. É Deus punir todos aqueles que levaram Cristo na brincadeira. Deus fazer justiça é muitas das vezes Deus permitir com que a morte domine sobre os homens. Justiça de Deus não é brincadeira. A justiça de Deus não tem um pingo de erro. E quando ela vem do modo pesado. Quando a cobrança da justiça de Deus ela recai sobre a humanidade,
o alto. Essa visão da galinha é só para baixo. Só fica olhando minhoquinha. Águia é diferente. Ela olha para o alto. Ela enxerga o alto. E nós estamos vivendo uma época que nós temos que olhar para cima. E quem olha para cima, olha para Deus. Quem olha para cima, olha para a vida eterna. Jesus chegou a dizer: quando começar essas coisas, olhai para cima, porque está próximo a vossa redenção. Vocês compreenderam? Está próximo a nossa redenção. Ninguém pode ficar com brincadeira na igreja. Nem a criança da igreja vai ficar com brincadeira na igreja. Não podemos ser enquadrados com esses apelidados de cristãos, mas na verdade são gentios que não se converteram. Não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. O que é o Evangelho hoje por aí? Qualquer coisa que se prega. Qualquer mensagem positiva, de confissão positiva, qualquer mensagem que fala por aí, dão-se o nome de Evangelho. Não é Evangelho. Não é Evangelho. Então hoje nós temos a presença do diabo na vida da igreja de hoje. Satanás conseguiu controlar igrejas completamente. O diabo conseguiu mudar a pregação da igreja. A igreja hoje não prega mais contra o pecado. Você não vê mensagem na rádio contra pecado. Você não vê mensagem na televisão contra o pecado, contra a idolatria. Por que os crentes mais não pregam contra a idolatria? Eles são o primeiro a ser idólatra. O que eles idolatram? Placa da igreja. Idolatra, coloca a foto do pastor na roupa e sai fazendo marcha. Foto do bispo, foto não sei de quem. Qual é a diferença da senhora católica que carrega a foto da Virgem Maria? Diferença nenhuma. Quais são mais idólatras? Os crentes de hoje ou a igreja católica? Quem está sendo mais idólatra? Quem está sendo mais perdido diante de Deus? Infelizmente, uma geração, a maioria de nós, os evangélicos, a maioria, não conhece a Deus. Isso não é uma informação boa. Isso não é uma informação boa. Não é uma coisa que eu gostaria de confessar aqui na frente. E não é uma coisa que Deus gostaria que a gente falasse. Mas é o que a gente tem que falar. O gosto de Deus, o que Ele quer, vontade própria e vontade permissiva. São duas coisas diferentes de Deus. Vontade própria é justamente aquilo que Ele quer. Vontade permissiva, Ele permite coisas que não é da vontade dEle. Então, sem medo de errar, Deus gostaria muito que eu chegasse aqui e falasse: a igreja do século XXI conhece a Deus, mas não conhece. O povo não conhece mais a Deus. Você sabia que a igreja católica está igual o movimento pentecostal? Você já viu o padre falar em língua estranha? Você já viu o crente católico profetizar? Cair no mistério, no pula-pula por aí, que a gente vê por aí. O espírito enganador que atua no movimento pentecostal conseguiu entrar até na visão dos católicos, que é a idolatria dos santos. Canta em língua estranha, rima língua estranha, tem visão. Olha a visão que eles têm. Um vem e fala: eu tive uma visão que Jesus Cristo foi ao purgatório e tirou seus filhos do purgatório. Sabemos que purgatório não existe. A única mensagem, a única pregação no mundo inteiro
quando a gente fala de salvação, a morte para nós não é problema. A morte para o cristão salvo nunca vai ser um problema. Mas diz a Bíblia que sobre os salvos, tragada é a morte pela vitória. Essa é a pregação do Evangelho. Pregação do Padre. Que a morte levará os perdidos aos purgatórios. Purgatório é uma espécie de sofrimento que não é igual ao inferno, mas aquelas pessoas que foram metade boas e metade ruim, mais ou menos, vão para lá, porque são filhos de Deus, como pecou mais ou menos, vai pagar um pouco dos pecados, depois Cristo vai tirá-los do purgatório. Essa é a forma que eles encontram consolo. Ensinamentos espíritas kardecistas. Quando você morrer, você vai voltar nesse mundo em outro corpo. Você quer morrer hoje, na outra vida você vai vir como um homem. E assim vai reencarnar, até cumprir a missão. Tudo para eles é uma missão. Você nasceu para uma missão. Eles vão falando as missões. Então, a única pregação que combate o assunto morte, com veemência, com firmeza, com verdade, é a pregação da palavra de Deus, dos ensinos de Jesus. Nenhum falso pode confrontar a morte igual a palavra de Jesus. Nenhum ensino falso pode confrontar a morte que há de vir, como a palavra de Deus tem confrontado a morte que há de vir sobre esse mundo. Morte para nós não é problema. O cristão, quando ele morre salvo, ele cai para cima. Ele sobe, ele não desce. Então, o pessoal hoje que se diz evangélico, a maioria não conhece Deus. Cantores que não sabem nem para quem está cantando. Pregadores que não sabem nem para quem eles estão pregando. Então, hoje em dia, existem ensinos que o pregador fala: se você passar por algum problema, você não pode dizer: ah, Deus, que seja feita a tua vontade. Se você falar isso, você está sem fé. Se você falar para Deus, olha os ensinos de hoje. Se você falar para Deus, seja feita a tua vontade, é porque você está sem fé. Como se a vontade de Deus fosse uma derrota para nós. Como se a opção de Deus escolher para nós alguma coisa fosse nos trazer prejuízos, fosse nos trazer perdas. Então nós temos um povo hoje com a roupa de ovelha, mas no fundo são bodes aí, não se converteram, gentios, não tem um pingo de temor com as coisas de Deus, passa anos na igreja, nunca lê pelo menos o livro de Mateus, 28 capítulos, crentes hoje que andam distante de Deus, aí só tem tempo para quê? Para o mundo circular. Internet, televisão, novela, amigos, internet de novo, piadinha no Facebook, piadinha no WhatsApp, piadinha no trabalho, brincadeira com o vizinho, brincadeira com não sei quem, mas não tem tempo para as coisas espirituais de Deus. Essa é a igreja mundana. Não tem tempo para orar, não consegue orar porque não tem vida, não consegue ficar uma semana sem olhar para a televisão, porque o coração não aguenta. Tão mundana que não consegue ficar uma semaninha sem televisão. Igreja lotada de gentios não convertidos. Aí, resumindo, uma coisa mais outra, gera-se perdição. Os gentios estão perdidos. Os gentios precisam se arrepender para ser salvos. Os gentios precisam mudar para que eles possam encontrar salvação.
E se os gentios ficarem na igreja sem mudança, vão ficar nas igrejas cantando, louvando, pregando, dançando, pulando, rebolando e vão parar no inferno. Não tem salvação para a vida de gentio. Tem salvação para o gentio convertido. Como também não tem salvação para o crente desviado. Tem salvação para o crente que volta para Jesus. Então, o Senhor Jesus aqui está dizendo que os gentios procuram todas essas coisas. A igreja mundana, o povo do mundo e a igreja mundana não se interessa em conhecer Deus. O povo hoje, irmãos, pensa que o Espírito Santo é qualquer incorporação de coisas que a gente vê por aí. Você é pentecostal? Sou. O que significa Pentecostes? Eu não sei. Você não sabe o que você é. Não é porque eu sou pentecostal mesmo, mas você não sabe o que é. O que é Pentecostes? Não sabe. O que é movimento pentecostal? Não sabe. Aí as pessoas confundem o mover do Espírito Santo de Deus com o mover de qualquer espírito que aparece em nome de Deus. É o que está acontecendo hoje. Igreja cultuando o próprio demônio, doutrina de demônio, ensinos de demônio, achando que é Deus. Por isso que eu digo, a igreja de hoje, eu posso colocar 70% dos cristãos de todo o Brasil não conhece Deus, não conhece Jesus Cristo, não conhece, só ouviu falar o nome dele, mas não conhece, não conhece. Se o conhecesse, a vida deles seriam butacas. Se o conhecesses, eles levariam mais a sério a sua fé. Quantos estão mentindo e não dá mínima? Como se não houvesse nenhum problema. A mentira no meio de nós é uma doença na igreja. É sinal que não há conversão na pessoa que anda com mentira. É um sinal que ela ainda não conheceu Deus de frente. Porque quando a gente passa a conhecer Deus de frente, a gente acaba pegando temor a Deus, e pegando o temor a Deus, a gente tem medo de pecar. A gente pensa muitas vezes antes de pecar, porque conhecemos a Deus. E sabemos que o pecado abomina os olhos de Deus. Sabemos que a mentira entristece o Espírito Santo de Deus. Quem não conhece a Deus, ele vive com a mentira na sua boca. Dia após dia, mente para o pastor, mente para a mulher, mente para o patrão, mente para o marido, mente para todo mundo, mente até para ele mesmo. Olha aí o cristão de hoje. Olha o cristão de hoje, que tem a língua dele é a língua da serpente, é a língua do engano. Quem mais passa cheque sem fundo hoje é crente. Quem mais deve e não paga hoje é crente. Os mais omissos de hoje são crentes.